Olá, eu sou Leandro Trajano, personal financeiro, e fui convidado pela Finacap para a gente celebrar juntos hoje os 20 anos do seu carro-chefe, o principal produto ativo, tudo que tem aí de bom da Finacap. O Finacap Mauristad FIA. E para isso eu estou aqui com o Luiz Fernando, fundador, gestor do fundo, que é um dos poucos aí que sobrevive, que tem esse marco, essa história de 20 anos já, como fundo de ação tão bem sucedido, e junto com ele, Pedro Bezerra, que hoje é assessor de investimentos da Finacap e está aí desde o começo do fundo, teve uma experiência inicial com o Luiz Fernando nessa trajetória. E para isso a gente quer ouvir um pouco agora de Pedro, como foi que tudo isso começou, como foi o começo desse trabalho com o Luiz aí, essa experiência que se viveu até hoje. Show de bola. Bom, eu trabalhei com o Luiz no início, né, quando o Finacap Mauristad ainda era CRPC Mauristad, era um clube de investimentos. E assim, o que mais me surpreendeu, e me surpreende até hoje, é a filosofia de longo prazo, né? Isso aí eu trabalhei com o Luiz, eu tinha 20 e poucos anos de idade, né? Tô com quase 40, então fazendo essa conta, faz esses 20 anos. E assim, o que mais me surpreende é realmente isso, é como desde lá atrás a gente tem essa filosofia de longo prazo, essa filosofia de investimento de valor. E aí eu vou passar a bola para Luiz aí, e a gente gosta muito de perguntar a ele, né, como foi que começou, Luiz? Como foi que tu teve a ideia lá atrás de iniciar esse fundo? Joia, excelente. Essa ideia de falar a história do fundo é espetacular. Nos 20 anos, a ideia de Luciana. E eu acho que vai ajudar a gente, vai ser até um material importante para o cotista, para todo mundo que quiser conhecer, né? Assim, eu até estava falando essa semana com os investidores e a gente estava falando da importância de analisar, da parte qualitativa da análise da performance do gestor, né? Não é só, né? Se você olha só a performance, o número, muitas vezes você não consegue capturar, né? Porque, na verdade, sempre você faz uma análise de performance do gestor, você quer saber se aquilo vai replicar para frente. E para você ter essa capacidade de projetar no futuro, é muito importante entender como é que foi construído aqueles números da história do fundo, né? Então, eu acho que essa ideia é espetacular, e trazer as pessoas que estão hoje na Finacap e que fizeram parte da história. Você foi logo do início na CRPC, eu vou contar um pouco aqui como é que foi esse início, mas foi o segundo emprego. Foi o segundo, eu fui, na verdade, o segundo estagiário do fundo, né? Era da Câmara Americana, veio trabalhar com a gente, ainda pegou a fase, justamente por isso você começa aqui a mesa, porque pegou a fase do clube, que ainda era clube de investimento. Exatamente, eu peguei a transição, né? Em que ano isso aí? Aí foi ano de 2008, né? 2008. Foi no início de 2008, foi quando ele deixou de ser o clube e tal, a gente estava fazendo toda a operação de migrar para fundo. Como é que foi isso? Vamos lá. O fundo começou em 17 de dezembro de 2003, ok? Como é que a gente... Era um clube de investimento, foi constituído por mim, por alguns amigos e familiares. Patrimônio de R$300 mil, né? Como é que conseguiu fazer um fundo de R$300 mil? Aqui na época, a Bolsa, né? A gente estava... De 99 até 2003, a gente teve uma sequência de crises aí impressionante, né? Assim, foi em 99, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, a gente teve a crise do apagão, a gente teve a crise da Rússia, depois a gente teve o estouro da bolha dos anos 2000, o estouro da bolha da internet, o escândalo da Enron, depois o ataque à Torre Gêmea, que foi uma crise, assim, um negócio impressionante, que eu só comparo agora recentemente a da pandemia, né, em que houve um pânico generalizado no mundo todo. E culminou em 2002 com o ganho da eleição de Lula, do PT, em que a Bolsa foi para o fundo do poço, aí chegou ao índice Ibovespa a 8 mil pontos. Então, a gente começou... durante o ano de 2003, né, a Bovespa incentivava a criação de clubes de investimento, e a Finacap aqui em Recife era a principal empresa, né, que a plataforma para investir em ações. A Finacap tinha mais de 20, eu acho que chegou a ter mais de 30 clubes de investimento. Na época era um negócio que a Bovespa incentivava muito, e como é que você conseguia fazer esses clubes com tão pouco capital? Porque a própria Bovespa fazia administração fiduciária desses clubes sem cobrar nada.
Então você conseguia com pouco dinheiro, né, fazer um clube de investimento. Normalmente aí a Finacap entrava como gestora e cada pessoa que organizava o clube entrava como representante do cotista. Então eu era o representante do cotista, na prática era que indicava quais eram as ações que iam comprar, né? E foi assim então que começou, né? Com 300 mil reais, famílias e amigos, né? Famílias e amigos, e olhando muito essa questão dos preços. Eu tinha pouco, estava começando no mercado, mas estava evidente para mim, né, que na época aquilo era um momento histórico, né? Todas essas crises fizeram com que as ações foram negociadas a preço muito baixo. Até agora a gente está voltando um pouco àquele cenário, mas estava muito evidente que era uma oportunidade histórica de entrada em bolsa. E aí eu conversei com o pessoal, a turma se interessou pela ideia, mas tem um negócio interessante, importante entender para ver o histórico da nossa cota. Quando eu comecei quando a gente mobilizou o recurso e começou a identificar as ações para comprar, isso foi meados de 2003. Só que por conta da burocracia, a cota 1 só saiu no 17 de dezembro. Esse período aí, de junho até dezembro, a bolsa subiu mais de 60%. Em 2003, a bolsa subiu 90%, né? Mais de 90%. Então, se a gente tivesse começado um pouco antes, 6 meses antes, essa cota, em vez de estar aqui 14, 15 reais, hoje estaria mais de 25, em torno de 25 reais, né? Por conta de 6 meses. Mas mesmo assim, a gente vai ver, né? A gente pode até botar o gráfico aí para a gente ver o histórico aí desde o início. Mesmo perdendo esse início aí muito forte do mercado da performance 2003, a cota ainda tem uma performance espetacular, e nos 20 anos a gente multiplicou em 14 vezes o valor da Eu acho interessante comentar isso, porque quando a gente fala que a cota é 14, só para deixar claro para o investidor, significa que o patrimônio multiplicou 14 vezes, né? É isso aí. Toda a cota inicial ela é 1. Ela é R$1. Então, se hoje é 14, significa que nesse período, né, a gente foi capaz aí de multiplicar por 14 vezes. Lá 100 mil, hoje tem 1,5 milhão, né? Tem 1,4 milhão na época, né? É muito pouca gente que está no início, mas isso foi o início, né? Tem uma história interessante. Mostra o resultado de longo prazo também, né? Poucos investiram desde o começo, mas mostra que quem teve um pensamento longo prazo e acreditou, e a consistência também do fundo, né? O resultado que vem apresentando ao longo desses 20 anos, já que é um dos poucos no Brasil que alcançou esse marco, né? A gente vai, ao longo desse programa aqui, a gente vai falar desses ciclos aí. Teve situações horríveis aí, como 2016, em que a cota voltou para R$2, né? Chegou a 5, depois voltou para 2. Mas, como a gente vê no gráfico, no longo prazo supera inclusive o CDI, né? Que é um negócio que é muito contestado na academia, que todo mundo fica discutindo se a bolsa, se investimento em bolsa no Brasil ele gera performance mais do que o CDI. O nosso exemplo é um exemplo prático que a gente teve prêmio sobre o CDI, e um prêmio bastante elevado. Como você vê aí no gráfico, foi um valor acumulado aí em relação ao CDI muito superior, acho quase o dobro do mesmo. E a gente está falando de um CDI que no Brasil é absurdo, né? Uma taxa de juros altíssima, né? Sim. Tem uma outra história interessante do início que acabei não falando, que é o seguinte: como é que a gente entrou no mercado financeiro até antes do clube, né? Eu fui formado em engenharia, mas sempre quis trabalhar no mercado financeiro, só que em Recife não tem mercado financeiro. Sim. Então, hoje já é complicado, imagine naquela época, em 2003, né? Então, como é que a gente entrou? Eu tinha um desses investidores iniciais, era um tio meu, que era secretário de finanças da prefeitura, de Roberto Magalhães. E Roberto perdeu, ele não foi reeleito, e ele saiu da prefeitura, e foi quando ele me chamou, ele sabia que eu queria trabalhar no mercado financeiro, e me chamou para a gente abrir um negócio, né? Uhum. E ele disse: tem um amigo meu que trabalha nessa área que pode ajudar a gente, né? E aí eu fui descobrir quem era esse amigo dele, né? E era Dório Ferma, que é o fundador do Opportunity. Provavelmente com certeza o gestor mais de renda variável mais bem sucedido do Brasil, né? Tem um track record que supera até o Warren Buffett, né? Mais de 30% ao ano em dólar. É um negócio espetacular.
E aí, quando eu descobri, eu disse na hora que foi assim que eu comecei. Eu fiz a prova do agente autônomo na época. O Dório Ferma recebeu muito bem a gente lá no Opportunity. A gente ficou uns dias lá aprendendo um pouco da filosofia. Ele deu a distribuição para a gente. Mas acabou que essa época, como eu falei, isso foi em 99, né? 99 até 2002 foi tanta crise que a gente não conseguia esse negócio da distribuição do Opportunity, não conseguia evoluir. E aí a gente acabou, então, com essa ideia de 2003 fundar o Clube de Investimento e começar a história aí do fundo. Luiz, nesse mercado, assim, porque pelo que tu tá contando, tu começou, assim, num cenário totalmente adverso, né? Qual foi, assim, especificamente, se tu puder enumerar, o teu principal desafio? Não, a minha principal barreira no início foi essa. É volume, né? Como eu falei, era 300 mil reais só. A ideia já na época, né? Eu sabia que não ia conseguir viver profissionalmente da gestão desse clube. A ideia era formar um track record para, em um determinado momento, a gente ter capacidade de ir no mercado e fazer uma captação e ter um volume de recursos que pudesse ser suficiente para a gente ter uma infraestrutura adequada de gestora, né? Como a gente tem hoje, né? Eu praticamente, esse nível, eu passei uns 10 anos até conseguir ter esse nível de volume de recursos suficiente para a gente ter uma gestora bem estruturada e hoje, inclusive, a gente na Finacap conseguindo acessar o mercado institucional de fundo de pensão. Então, acho que a grande dificuldade para quem começa fora do eixo Rio-São Paulo, em que não tem sistema de distribuição e a dificuldade de captação de recursos é muito grande, é essa, né? É você passar aquele volume mínimo inicial que viabiliza uma infraestrutura de gestão. Agora, a infraestrutura de gestão também não é muito grande, não, mas é evidente que você tem que ter profissional para... O equilíbrio, né? Você tem o equilíbrio. Você nem pode ter muito volume que dificulta a alocação, mas você romper essa barreira aí do mínimo necessário para ter uma infraestrutura adequada para gerir recursos de terceiros foi a grande dificuldade na época, hoje bem mais fácil, mas foi a grande dificuldade que eu tive lá no início. E isso é interessante porque a gente que está à frente do relacionamento com os clientes hoje, a gente vê o quanto é legal a gente poder dizer que a gente tem 20 anos de história, né? A gente sabe que a gente tem estudo, né, mostrando que das gestoras independentes, né, no Brasil, né, dos fundos ativos hoje, só 2% vão ter 20 anos de história. Né? É muito pouco, né? É muito pouco. E isso, assim, eu gosto muito de dizer, quando eu tenho a oportunidade de apresentar a gente, isso aqui não é uma projeção, não é algo que a gente acha que vai acontecer, foi uma história vivida, né? A duras penas que a gente vai contar aqui hoje, mas é muito legal. E para terminar, Luiz, essa história do começo todo, né? Me perguntam muito, né? Na rua por aí, o nome, né? Mauristad, de onde foi que saiu? Como foi que você teve? O que quer dizer? Fala pra gente, o pessoal aí, para quem não sabe, né? O que quer dizer? O pessoal de Recife normalmente vai saber, né? O que quer dizer o Mauristad, mas conta pra gente sobre isso aí. Quando começou era clube de investimento, né? Era chamado Clube de Investimento Pajeú. Pajeú porque é o nome da região do interior de Pernambuco, que a minha família é originária, né? Quando a gente mudou para o fundo, a gente teve essa ideia de colocar o nome da região que a gente estava sediado, era aqui na região do centro de Recife, é uma região que no passado foi colonizada pelos holandeses, né? E tinha Maurício Nassau aí como o governador, né? O responsável pelo empreendimento. O que é interessante dessa história, além de se referir à nossa origem, né, a nossa localização, faz também referência a esse empreendimento que teve em Recife. Né? O Maurício Nassau, na verdade, era um CEO da Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais foi a primeira corporation, né, considerado historicamente como uma primeira organização, uma empresa constituída de capital aberto, com conselho de administração e com profissionais contratados para gerir o recurso dos acionistas. Então, a gente achou interessante fazer essas referências aí para o fundo lá em 2008, quando virou fundo, né? Então, o Maurício Nassau é como se fosse Recife em holandês, né? Cidade Maurícia. Como o Maurício... O projeto de Maurício Nassau era um projeto interessantíssimo.
A ideia de Colônia tinha liberdade religiosa, livre iniciativa, é tudo a utopia liberal de mercado livre, que acabou sendo feito em Nova York depois, pelos próprios, muita, inclusive, migração dessa população de Recife que migrou para Nova York, né? E tinha Maurício Nassar tem infraestrutura feita por ele nessa região até hoje, né? De esgoto e tudo. Então, foi um projeto espetacular. Infelizmente, acabou não indo para frente, como muita coisa no Brasil, boa, mas a ideia foi homenagear essa está eternizado, né? Está eternizado. Está eternizado. 20 anos a história para poucos fundos, né? Como o Pedro trouxe para a gente, 2%, quase nada, são poucos. E o desafio é grande para quem parte do Nordeste conseguir isso. A gente sabe que tem desafios que são maiores, sim. Isso só prova como aqui é também um polo financeiro, um polo forte de gente, cabeças pensantes, articuladas, e a solidez, a consistência e a história do Mauristad já traz isso. Então o nome está eternizado com base nisso, né? Esse negócio da sobrevivência, a gente falou da dificuldade. Tudo tem seu lado ruim e lado bom. O lado bom de ter pouco recurso e pouco investidor é que você constrói um relacionamento muito mais forte, mais sólido com esses investidores. Uma das coisas que fez, um dos fatores que fez a gente sobreviver a essas crises foi justamente esse relacionamento próximo com os investidores, né? Uma das causas, a gente já escreveu muito nisso nas cartas da gente, uma das causas da mortalidade alta de fundos no Brasil, de gestores, é a falta de alinhamento dos gestores com os seus investidores, com o passivo, né? Que normalmente não tem nenhum relacionamento próximo, não tem nenhum alinhamento de filosofia, a questão que você falou do horizonte de longo prazo, esse negócio não é bem comunicado pelo sistema de distribuição. E aí o que acontece? Quando você tem uma crise, acaba que aquele investidor ele sai do veículo e há aquela questão de você ter um volume muito grande, você acaba montando uma infraestrutura muito pesada para atender aquele volume de recursos. Quando você perde volume, você acaba tendo que essas histórias são descontinuadas por conta disso. Então, o lado bom de estar fora do eixo Rio-São Paulo, com pouco volume de recursos, é esse, que você constrói uma relação mais próxima e mais sólida com seus investidores, né? E o alinhamento, sem dúvida, vem disso também, né? Porque à medida que você tem um relacionamento mais próximo, é mais fácil você saber como aquilo está sendo operado, entender um pouco da estrutura que está por trás, quem é a pessoa que está naquela equipe de gestão, liderando, e isso traz mais confiança. Mais confiança traz mais tranquilidade para enfrentar, de uma forma ou de outra, os períodos que a gente sabe, de ciclos econômicos que são desafiadores e que faz uma cota a partir de 1 chegar a 14, e nesse meio de caminho aí, ter chegado a 5, a 2, enfim, longo prazo, paciência e consistência. É isso aí. A gente vai falar do período 2016, um período longo, em que a gente só tinha perda. Muita gente se manteve firme e depois acabou recuperando aquele valor daquelas perdas temporárias, mas é muito difícil realmente você se manter na linha. Aí é a questão de quando você consegue falar com a pessoa diretamente, o investidor entende o perfil que você está falando. Aí você consegue ter mais confiança de deixar, né? Quando você não conhece quem está gerindo seu recurso, numa crise dessa, como é que você vai se manter investido, né? Você prefere realizar o prejuízo e infelizmente, esse é o padrão do mercado financeiro. Bom, e essa é a primeira parte, né? A gente está falando aí do nascimento, da fundação do Mauristad, e agradecer aí a Pedro. Luiz segue com a gente aqui, e agora a gente vai falar de um outro desafio. Tem ciclos que terminam por bater bem forte, né? E a gente entra ali em 2008, na crise do subprime. Obrigado, Pedro. Obrigado, gente. Até a próxima. Todos nós sabemos que o mercado financeiro vive ciclos econômicos, e é claro que em 20 anos o Mauristad viveu muitos desafios, muitas crises durante esse ciclo. E sem dúvidas, um das mais desafiadores foi em 2008, com a crise do subprime. E para isso, a gente convida aqui Altino, profissional com experiência de 20 anos no mercado financeiro, que hoje está à frente do relacionamento com os fundos de pensão. E aí traz boas experiências, memórias aqui pra gente. E Altino, conta pra gente como é que foi viver esse período, como foi essa fase aí tão marcante para o mercado em 2008. Leandro, esse período foi um período de muito aprendizado, né? A gente vinha de um mercado de bull market, né? Os 5 anos anteriores, né, de 2003 até 2007, tinham sido bons anos. E isso até acostumou mal, né, alguns investidores, né, que se acostumaram a ganhar
né, dinheiro ia fechar todo ano positivo, né? Era uma fase que a renda variável só variava para cima. Para cima, né? E eu tinha muito essa preocupação, né, de sempre passar a realidade para eles que a volatilidade funcionava também no caminho inverso, né? E foi o que aconteceu em 2008. A gente começa o ano 2008, né, já tendo um pouquinho mais o pé no freio, mas logo em abril o Brasil foi considerado grau de investimento pela agência de risco internacional. Então a gente teve outro mês assim espetacular, né? Em maio o Ibovespa chegou a atingir seu recorde histórico, né? Mais de 73.500 pontos, e se pensava, né, que talvez aquele ano de 2008 fosse outro ano parecido com os anos anteriores, né? Só que a bolha do subprime americano, ela explodiu em agosto. Eu lembro que eu estava num evento, né, dos fundos de pensão, como você bem falou, né? Eu lido com esse público há muitos anos. E a gente, no meio do evento, o celular não parava de tocar, né? Não parava de tocar, tanto que eu saí do evento para atender as ligações, e os pares, né, de outras assets também, que também estavam no evento também, e o mundo estava desabando. Foi assim, a gente acha engraçado hoje, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas também isso traz um aprendizado muito grande, né? Eu estava no início da minha carreira dentro do mercado financeiro, né? Eu sou engenheiro, né, de formação, então eu tinha entrado no mercado ali pouco mais de 4 anos. Então foi uma crise, foi a maior crise, né, que eu enfrentei. Depois veio a pandemia em 2020, mas até aquele momento era a maior crise, e era uma crise de confiança, uma crise complicada, então que podia contaminar o mercado no planeta. Então a gente tinha essa preocupação de sempre passar para o nosso investidor a realidade, e a gente sempre teve o viés de preservação de capital, mesmo nos fundos que tivessem um nível de risco mais alto, não é? Então, em agosto, a gente teve o estouro da bolha. Quando chegou em setembro, se eu não me engano, no dia 15 de setembro, o Lehman Brothers nos Estados Unidos, que era um banco secular, quebrou, né? Então o mercado desandou mais ainda, e aquele ano foi um ano onde o índice fechou o ano com mais de 40% de perda, né? Mas sempre em momentos ruins nós temos situações boas e boas oportunidades. Nesse ano, né, o Luiz Fernando é um amigo de longuíssima data. A gente fez engenharia junto lá atrás, então somos amigos há mais de 30 anos, e a gente conversava muito. E o Luiz falava muito sobre o trabalho dele. Então foi o primeiro contato que eu tive com o Mauristar, foi em 2008, e eu achava impressionante como o mundo estava desabando, mas a cota do Mauristar não desabava. Mas o que é que tu tá fazendo? Me diz o que é que tu tá fazendo de diferente, porque na época eu estava numa empresa, numa asset carioca, né? Eu era sócio de uma asset carioca, e a gente fechou o ano perdendo mais de 50%. Ficou um pouco do sotaque até, eu acho, né? Foi. Fala isso não. Então a gente perdeu mais de 50% naquele ano, né? Quer dizer, o retrato do desempenho do fundo naquele ano foram 52% negativo, com a bolsa de 41% negativo, né? Depois a gente chegou a recuperar no ano seguinte, mas no fechamento do ano foi muito, muito difícil. Mas o Mauristar perdeu 15% ou 16% no ano, né? Eu digo, rapaz, o que é que o Luiz está fazendo aí? Gestão de caixa bem feita, alocação em ativo de primeira linha. Eu não entendia, mas me chamou muita atenção, e eu comecei a acompanhar, né? Não só pela amizade, mas também pela capacidade profissional do Luiz Fernando, o fundo mais de perto, não é? Porque o Luiz estava em Pernambuco, eu era o sócio responsável pela operação da Mercato Investimentos no Norte e no Nordeste. Então eu já estava começando a chegar em alguns clientes que já tinham conhecimento do Mauristar, já estavam fazendo a alocação dos recursos também nesse fundo. Então eu comecei a acompanhar de muito perto, e assim eu fiquei muito surpreso com a qualidade, né, da gestão, né, e com a preocupação que o Luiz tem sempre de privilegiar a preservação de capital, né? De não fazer... O fundo não operava alavancado, não era um fundo que estava o tempo todo aplicado em papéis de segunda, terceira linha. Então,
Então, ele tinha um nível de risco, uma volatilidade histórica menor do que a volatilidade do índice. Isso me chamou muita atenção, porque eu sempre busquei produtos de alta qualidade e com uma relação risco-retorno alta para eu poder oferecer para meus clientes, né? Que a gente trabalha sempre pensando nos investidores, né? Então, o que é bom e o que é adequado ao perfil de risco de cada investidor. Então, assim, e a gente continuou junto, conversando e chegou um momento que houve uma janela de oportunidade e hoje a gente está junto aí há quase 7 anos, trabalhando junto e graças a Deus, caminhando bem. Coisa boa, coisa boa. Isso é que vai mostrando também a maturidade, todo o avanço, né? Mas tem algo mais também que o Altino vai estar trazendo para a gente aqui na sequência, um papo muito legal que a gente está batendo também com o fundador, gestor do Finacap, Mauristad Fia. Luiz, eu estou falando aqui, que a tua gestão na época me chamou muita atenção, principalmente num período mais difícil, né? Eu já sei o que foi que aconteceu, mas eu queria que você dissesse para os nossos investidores como é que você conseguiu perder tão pouco dinheiro num ano tão difícil como foi o ano 2008. Porque, rapaz, eu não sei se vocês vão lembrar, mas em alguns momentos a gente teve 2 circuit break no mesmo dia. Não é? Então a bolsa chegava a cair 10% no dia, aí parava por 1 hora, e aí abria depois de 1 hora para ver se o mercado estava mais calmo, e aí a coisa continuava ruim, e quando chegou a menos 15, aí parava de novo. Quer dizer, isso num dia, não é? Então, assim, isso aconteceu principalmente no segundo semestre algumas vezes. Então eu quero saber de você como é que você conseguiu, num ano daquele, proteger tanto o capital do investidor. Vamos lá. Esse foi o primeiro teste de fogo, né, da gente, né? A gente começou na mesma época. Eu comecei um pouco antes, né, no mercado financeiro. Uhum. Como eu falei, a gente constituiu o clube de investimento, né? Depois com Family and Friends, e isso foi de 2003 até 2008. Teve algumas crises, sempre no Brasil tem uma crise pontual, mas sempre para cima, né? Quer dizer, renda variável vai sempre variando para cima, então foi muito tranquilo, né? Em 2008 aí a gente já tinha um porte maior, eu tinha constituído a gestora, né? A CRPC, estava com a custódia da Mellon. A BNY Mellon foi a grande instituição financeira que abriu as portas para gestoras independentes nessa época. É uma história que também é pouco falada, mas a gente só tem a quantidade de gestoras independentes que a gente tem no Brasil hoje, porque naquela época a Mellon abriu as portas para todo mundo. Eu entrei na Mellon com 6 milhões com um clube de investimento com 6 milhões de patrimônio. Né? Eu lembro dessa uma estrutura pequena e a Mellon é uma instituição financeira de primeira linha no mundo, né? Não, a gente está falando nem do Brasil, né? Porque a gente não conseguia nos grandes bancos fazer custódia de fundo, né? A gente não passava nem na porta. Então, a Mellon abriu, então a gente tinha uma infraestrutura já boa e já estava começando a ter um volume de investimento e com uma quantidade de investidores razoável, né? E já tinha a pressãozinha do investidor. E aí essa época de 2008 a gente escolheu para falar dela porque foi um aprendizado realmente grande, né? No mesmo ano a gente foi do céu ao inferno. E lembrando sempre que um fundo de renda variável, apesar de não ser justo, mas tem a comparação do CDI o tempo todo, né? Sempre teve. No Brasil sempre teve. Nesse ano a gente foi do céu. O que é que acontece? A gente desde lá de atrás de Dório Ferma, né? Ele, quando eu estive lá, ele já colocou na minha cabeça essa questão do value investing, né? Da importância e do horizonte de longo prazo. Quando eu estava começando, eu ficava chocado. Quando ele falava de horizonte de 10 anos, eu ficava, 10 anos eu já queria estar multibilionário, né? Porque o cara, quando começa no mercado, o cara acha que em 2 anos vai virar o... Isso é a cabeça de cliente, né? Cliente que é assim, né? Eu também. Mas aí eu fui amadurecendo, tinha já bem consolidada essa filosofia de valor. E o que é que aconteceu nesse período aí de 2008? Você já tinha os preços muito esticados. Você teve 6 anos de valorização muito forte e você já tinha poucas oportunidades na Bolsa. Vou lembrar, 2008 foi a época de Eike Batista, quando ele estava no auge,
com o OGX, foi a descoberta do pré-sal. É verdade, é verdade. Você tinha um negócio no Brasil de lançar fundos de Petrobras e fundo de Vale. O fundo de uma ação só e o sistema bancário distribuía e todo mundo comprava. O cara pagava taxa de administração para investir em Petrobras. Eu lembro disso. E então foi essa época que o que é que aconteceu com o fundo? Por que ele não perdeu tanto? Eu estava muito desconfortável com os preços. Foi a primeira vez que eu fiz uma venda descoberta na vida. Foi nessa época. A Petrobras estava a R$55. Eu achava um negócio absurdo. E por conta do negócio do pré-sal e tudo. E eu fiz um short na Petrobras, a R$55. E estava com muito caixa. A gente foi para o máximo de caixa que o fundo pode ter, que é 1/3. 1/3, O patrimônio estava. Não porque eu achava que. Porque não encontrava. Opções dentro daquela filosofia de valor de tentar encontrar barganha, não encontrava nenhuma oportunidade interessante. Mas qual era o problema? Porque que é um aprendizado aí grande, né? Isso é que vai construindo São os cabelos brancos que a gente fala, né? É daí que vem os cabelos brancos e que faz diferença no caminhar da gente. Verdade. Isso aí. Aí já tinha reclamação, muito investidor que me questionava por que não estava na Petrobras, por que não estava em Eike Batista. O Eike Batista era o equivalente, eu sempre faço a comparação com o Elon Musk. Era o Elon Musk. A Petrobras era a Tesla da época, do mundo. O Eike Batista ia para Bloomberg dizer que não sabia se passava Warren Buffett pela esquerda ou pela direita, no ranking dos mais ricos do mundo. E aí o pessoal questionava, tinha pressão. Vamos mostrar um gráfico aí interessante que a gente tinha o retorno. Foi a pior, porque quando a gente, como gestor de renda variável, a gente é comparado com o benchmark, que é o Ibovespa. Isso. Né? Então o cara olhava para o Ibovespa no primeiro semestre de 2008, esse gráfico aí ele pega o seguinte, o retorno de 12 meses para trás, certo? Então a linha cinza ali é o retorno do Ibovespa, olhando 12 meses para trás. Aí você vê que aquela diferença é muito grande. O retorno de 12 meses do Ibovespa em relação ao nosso fundo era muito alto. Foi o pior, assim, apesar da gente estar positivo, mas foi o pior perda relativa em relação ao Ibovespa que eu já tinha tido desde o início do trabalho. Mas ali no primeiro semestre. Primeiro semestre. Aí veja como é que é as coisas. Então, pressão, o pessoal reclamando, não sei o quê, no primeiro semestre. No segundo semestre veio a crise financeira e aí desabou tudo e a gente ficou, que é isso que você falou. A gente não caiu porque estava com muito caixa, não estava nas empresas que sofreram mais, que foram as empresas de commodities, principalmente, a Petrobras sofreu muito. Mas uma coisa interessante é o seguinte, você falou que você tá aí o ponto, né? Que você estava com muito caixa, mas você estava com muito caixa porque você não estava achando oportunidade dentro do modelo de trabalho que você tinha, dentro dos múltiplos que você calculava. Mas ninguém conseguia imaginar o que ia acontecer no segundo semestre. Não, nem você, nem ninguém, nem o mercado nenhum sabia que a bolha do subprime ia estourar no segundo semestre. Então, assim, gestor bom também tem que ter sorte, né? Porque foi fiel foi fiel à filosofia. Ou seja, eu não vou comprar nada para tirar dinheiro de caixa. Ter dinheiro em caixa também é uma estratégia. E literalmente, por acaso, por não avançar, por não ousar mais e fugir do que tinha ali de estratégia de gestão, de filosofia, aconteceu. Né? E aí o que aconteceu? Teve o estouro da bolha. E provavelmente, né, você conseguiu comprar muita coisa que você já jogava boa com preço muito baixo. Então, aí vieram as oportunidades e com caixa. E com caixa, né? Quer dizer, você com caixa para comprar os ativos baratos, que já eram baratos antes do estouro da bolha, que ficaram ainda mais baratos por causa da crise, então faz com que o fundo tenha uma perspectiva de upside gigante. Foi o que aconteceu depois. Não, isso aí, o grande aprendizado é esse. Você tem que ficar consistente, tem que ser consistente, você tem que se manter na linha da sua filosofia. Isso é muito difícil. A gente consegue, quando você tem muito volume de recursos e muito investidor, esse que é a diferença da experiência. A gente não tem a capacidade, a quantidade de análise, a infraestrutura de pesquisa que muitas gestoras grandes no Brasil têm. Mas essa experiência de passar por esse momento e ter a capacidade de ficar firme nessas horas, aí só o tempo é que dá para o gestor. Isso aí não tem
PhD, não tem MBA, que você vai conseguir. Por mais que tenha, pode ter recurso, muita coisa de inteligência artificial e de tanto mais, mas a experiência de mercado, a vivência de tantos ciclos... Ninguém substitui, né? É só vivendo a experiência que você... E nessa época não tinha cabelo branco, né? Nessa época o cabelo era preto, né? Ou seja... Por isso que hoje está... Por isso que hoje está E a grande vantagem, aquele negócio. Talvez tenha sido bom não ser tão grande, não ter crescido logo no início, para poder... Foi ótimo. Conseguir aguentar essa pressão na época, manter e ter o prêmio no segundo semestre. Essa época aí, o Warren Buffett estava perdendo. Foi a primeira vez que a Berkshire Hathaway perdia em 5 anos para o S&P. Né? Então, ele era tido também como um jato defasado na época. Imagina. Então, isso eu fui vendo na prática, ao longo desses anos, como essa questão de ficar aderente, depois, logo na sequência, a gente vai falar depois com o Alexandre aqui, na sequência a gente sofreu muito. O Vale Investing tem esse negócio, nessas crises, quando você tem um ciclo de valorização, os preços saem do normal, você performa abaixo, mas pelo menos você performa positivo. Na virada, aí a gente teve, quando os fundamentos no Brasil, isso é muito, mais do que, acho que até nos Estados Unidos, quando os fundamentos macroeconômicos eles se deterioram muito, que foi o caso de 2016, aí isso leva a empresa junto, aí aquela empresa que está barata, ela fica mais barata ainda, você tem uma fuga de capital, aí foi o outro período de aprendizado absurdo e até muito mais duro até do que 2008. A gente performa bem, agora na pandemia isso repetiu, a gente performa bem quando tem uma crise aguda, quando você tem aquela crise de queda circuit breaker, que cai 30%, que a gente segura a onda e faz a alocação que tem que fazer e volta rápido, né? A crise aguda é que ele cai muito de um rápido, circuit breaker, todo mundo, mas depois volta. Né? É um V. Essa para a gente é ótima. A gente protege muito bem o patrimônio do investidor e a gente também consegue voltar bem e alinhado, né? Quando tem a operação. A gente não tem alavancagem. As empresas são bem precificadas, então você não tem aquela perda permanente. Agora, quando você tem uma crise mais duradoura, o que é macroeconômica, que vai aos poucos deteriorar, aí aqueles números que você está tomando como base para investir, eles começam a se deteriorar e aquela premissa que você tem, você tem que o value trap, né? A armadilha de valor que se fala muito. Engraçado que aí nessa conversa ele acabou respondendo a pergunta que eu faria em seguida, né? Que eu iria perguntar a Luiz quais foram os aprendizados da crise, né? Então, o maior aprendizado realmente é você se manter fiel à sua filosofia, seu modelo de trabalho, porque estratégia, né? Isso te protege das nuances de mercado, do efeito manada, do pânico e isso te traz só bons resultados no futuro, né? Experiência e certamente está mais preparado para a próxima crise que se acha que vai enfrentar de frente da melhor forma e quando você está ali firme e valentão, essa crise vem de outra forma, de outra maneira que você não espera, com ela você ganha mais experiência e eu acho que isso é muito do que é a construção dos 20 anos aí de trajetória do Mauro Stade, né? De viver tantos ciclos que trazem cada vez mais consistência também no resultado voltado aos valores dele e algo que traz de longo prazo também. Isso se repetiu agora em 2020, né? Mais uma vez, verdade. Quando a pandemia explodiu em março e a gente também passou um ano super difícil, mas a gente conseguiu ir muito bem. Não é? Hoje não só a Finacap Investimentos, mas especialmente o fundo Finacap Mauro Stafia, ele é conhecido hoje no país todo. A gente tem investidores institucionais, né, entidades fechadas de previdência complementar, que são cotistas do fundo, são não só do Nordeste, a gente tem cliente em Brasília, a gente tem cliente em Goiânia, a gente tem Aracaju, Maranhão, né, Bahia, então a gente tá aí com possibilidade de fechar bons negócios aí também em Santa Catarina, em Belém do Pará, em Brasília novamente com outra instituição, então assim... Bem ranqueado, bem avaliado. Mais importante, porque não é uma coisa de curto prazo. A gente vem recebendo premiações, né, do fundo, principalmente da revista Investidor Institucional, que é um norte para o mercado institucional no país, já há 8 semestres consecutivos. Então, mostrando que o fundo Finacap Mauro Stafia é um excelente instrumento
de alocação para os fundos de pensão, tanto nos 12, quanto nos 24, quanto nos 36 meses. Então, isso faz muita diferença. Sem dúvida. Não é? Então é isso. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nessa celebração. A gente tem que celebrar mesmo, celebrar o que é bom. E quero, né, quando a gente for comemorar os 30, os 40, quero estar aqui falando de mais história e falando de mais coisa boa do nosso Mauristá. Obrigado, pessoal. Mas que bom, agradecer aí a presença de Altino também com a gente, tão importante para compartilhar essas experiências. E na sequência, a gente já vai estar na mesa compondo aqui também com o Luiz Fernando, fundador, gestor do fundo. A gente vai estar com o Alexandre Brito, tá? Estrategista da Finacap, falando sobre um outro momento desafiador, a crise de 2016. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre a crise que vivemos entre 2014 e 2016, a nova matriz econômica. Os fundos terminam por mostrar o seu verdadeiro valor, a sua consistência, um resultado, não nos momentos de euforia, mas nos momentos desafiadores de crises econômicas. E é isso que a gente viveu fortemente numa crise local, numa crise nacional entre 2014 e 2016. E para isso, eu convido aqui, além do Luiz Fernando que segue com a gente, Alexandre Brito, estrategista da Finacap, para que a gente possa entender um pouco melhor o que aconteceu naquele período. E é isso que eu te pergunto, Brito. Conta pra gente um pouco do que se viu naquele momento tão difícil entre 2014 e 2016. Bacana. Eu lembro que, inclusive, 2014 foi o ano que eu entrei no mercado financeiro, né? Antes de trabalhar com o Luiz e com o time da Finacap, eu atuava no mercado de fusões e aquisições, né? E na realidade, a crise da nova matriz econômica ela foi um reflexo de uma nova política econômica que quebrou o tripé, né, o famoso tripé econômico, que começou em 1999. A nova matriz econômica ela começou a se implementar em 2011 e só veio ter efeito lá em 2014, né? E foi justamente o ano que eu estava entrando no mercado financeiro. 2014 foi o ano praticamente de uma estagnação econômica. Na verdade, uma estagflação, né? Uma estagnação econômica com uma pressão inflacionária muito grande. E os anos 2015 e 2016 foram anos de depressão econômica, né? Quedas aí de 3,5% da atividade econômica. E eu estava justamente no mercado, quando eu entrei no mercado financeiro, essa atividade de fusão e aquisições é justamente a atividade de operações, né? Empresa comprando empresa, investidor adquirindo participações em empresas de capital fechado. E era realmente um período de depressão econômica absurda, né? E eu lembro que, assim, realmente era um período bastante difícil para a atividade econômica, não somente no mercado financeiro, mas para a economia real, né? Taxa de desemprego elevadíssima, enfim, taxa de juros também foi nesse período que atingiu 14,25%, né? Verdade. Então, realmente foi um período bastante desafiador. E eu queria levantar uma pergunta para Luiz, né? A gente tem um estudo na Finacap que justamente esse período, né? O reflexo da nova matriz econômica foi responsável pela maior taxa de mortalidade de fundos de ações no Brasil, né? A gente tem esse estudo que realmente foi o período mais desafiador para gestores de ações. E aí eu queria perguntar para Luiz como é que foi aí esse período, né? A gente tem falado de muitas crises aqui, mas realmente foi uma crise bem diferente, bem peculiar, e queria te perguntar como é que foi esse período aí para você, como é que era estar sendo o gestor do Mauristad nessa época. Aí foi realmente muito violento. Aí foi um período... Eu tinha como referência a crise justamente quando eu comecei, em 99, como você também entrei já na fogueira de 99, né? Como eu falei, 99 até 2002, todo ano a gente tinha uma crise financeira forte, o mercado desabava. E quando começou 2012, né? A gente, problema macroeconômico, de confiança, eu olhava muito, eu assim, achava que estava preparado porque eu imaginava um horizonte de 3 anos, né? De 2014 eu imaginava que a gente já ia estar recuperando, mas não foi o que aconteceu, o negócio se aprofundou, culminando com o impeachment de Dilma em 2015, né? E o grande problema desse período foi justamente a longevidade, né? Eu me lembro que eu fazia uma conta para poder mostrar para os investidores, tentar mudar o horizonte, né? Tentar tirar o foco do curto prazo. Eu sempre procurei mostrar para os investidores a performance de 3 anos, acumulada, a performance móvel de 3 anos da cota do fundo, para mostrar que tem aquela volatilidade, mas na média, quando você pega 3 anos,
de período você tem uma rentabilidade positiva. Sempre tinha sido assim, até esse momento. Nesse momento, aí tem muita gente que entrou na Bolsa justamente no final do ciclo de 2010, né? Que a gente teve a crise de 2008, mas depois, em 2009, já recuperou. Em 2010, 2011, então a gente teve alta. E aí muita gente, como é sempre que acontece, a humanidade, isso não vai deixar de existir. Pode ter inteligência artificial, tecnologia, mas vai sempre ter o psicológico humano, não vai mudar. O pessoal quer entrar justamente quando já os preços já estão muito esticados. E muita gente entrou então nessa época, 2009, 2010. A cota do fundo era R$ 5,50. O Ibovespa era 75 mil pontos, né? A gente chegou aí nessa época, o Ibovespa acho que chegou em 2015, 25 mil pontos, 30 mil pontos, a cota do fundo chegou a R$2, mais de 50% de perda. E aí realmente foi um período duro, você via alguns cotistas realmente, por mais alinhamento que a gente tivesse, mas alguns realmente tendo que realizar mesmo aquele prejuízo. Então foi uma fase dura, né? O que é que, como gestor, né, o que é que a gente via, né? Eu me lembro, tinha teses, por exemplo, eu fiz um short lá atrás com a Petrobras, como eu falei, que deu muito certo, e fiz novamente nessa época com a Brasil Foods, que foi uma tese perfeita, foi quase uma profecia do que tudo. Eu sempre fui acionista da Sadia, então conhecia bem a Sadia, mas conhecia a Perdigão, e quando teve a crise, né, foi uma crise gerada por uma desvalorização cambial, né, que quebrou a Sadia e acabou a Tarpo com a Belinize entrando lá para formar a Brasil Foods com a fusão das duas empresas. E a gente via claramente que aquele negócio não ia dar certo, né? A gente viu contra os fatos, né, de que a gente via que você tinha, na verdade, apesar de estar no mesmo nicho, a Perdigão e a Sadia fazia frango, mas era uma estratégia completamente diferente. A Sadia tinha um foco mais em valor agregado do produto. A Perdigão era uma empresa mais de produção, de custo, de exportação do frango in natura. Não tinha nada a ver, e você viu que a mistura ia ter muito problema. O CAD, já com a experiência da Ambev, corretamente vetou, obrigou a empresa a vender vários ativos importantes do sistema de distribuição, que depois acabou foram parar na JBS, que é o grande, né, competidor hoje, e que dificulta muito a vida hoje da Brasil Foods. Então, a tese era perfeita, e mesmo assim a gente só fez perder dinheiro, perdeu muito dinheiro, porque o mercado estava sem racionalidade econômica, era muito fluxo, e eles tinham fluxo e botavam o preço para cima, e então a perda, além de perder a Gerdau, que era uma empresa que a gente tinha, ela eu acho que chegou a 30 e poucos reais, a metalúrgica Gerdau, ela chegou no fundo do poço a R$1. A empresa, a metalúrgica Gerdau chegou a valer menos de 1 bilhão. 1 bilhão é 20% do lucro, acho que 30% do lucro que ela tem hoje. Então, a gente foi, né, não existia racionalidade, e o preço das ações era muito mais determinado pelo fluxo. E não tinha o que fazer. Então, a gente, no fundo do poço, 2016, a gente teve essa perda aí de vários investidores, mas mantivemos uma base de capital e começamos a aproveitar algumas oportunidades, né? Aí é onde entra o negócio a maré sempre vira. Se você conseguir manter na linha, você vai acabar voltando. O case que eu acho muito interessante dessa época é o case da Magazine Luiza, né? Que foi inclusive um case que o pessoal do Alasca acabou, acho que foi quem mais capitalizou no case, mas a gente também conseguiu pegar esse case. Tem o gráfico acho que da ação da Magalu aí, você vê que é um negócio absurdo, né? A gente começou a comprar justamente ali em 2015, essa cotação desdobrou várias vezes, mas eu me lembro que era próximo de R$5, R$4. Eu lembro que você falava que um dos principais cases era o valor da empresa versus uma operação que ela tinha feita, né? De venda da
do direito de distribuição de seguros, né, no balcão, né? A seguradora compra uma seguradora que eu não me recordo, não pagava os 400 milhões de reais para poder vender os seguros, né? Aquele seguro de garantia estendida. Pagava 400 milhões. E você ia ver o valor da empresa era 600 milhões na bolsa. Essa Magazine Luiza chegou o valor do mercado de mais de 100 bilhões de reais. Eu comprei ela nessa faixa aí de 600 milhões de reais, 600, 700 milhões de reais. O gráfico mostra, né? Realmente o que... Esse negócio foi absurdo, assim, porque eu não, como aí é uma característica nossa, a gente não faz movimentos bruscos. A gente foi vendendo aos poucos, na medida que o preço foi saindo totalmente dos fundamentos econômicos. Mas a gente foi vendendo ao pouco. Então, eu vendia, mas o valor sempre que quando eu ia ver, estava mais do que o que tinha. Mas se provou no longo prazo, provou o sentido, né? No longo prazo, sem dúvida. Provou, e foi justamente onde a gente, a partir de 2000 ali, a gente começou a comprar em 2015, em 2016 a gente comprou Petrobras também, né? Voltou, você vê como é. Isso é outra coisa que quem está no mercado há muito tempo vai ver, isso é um padrão. Muitas empresas, você vai pegar ela na fase que ela está barata, e que é uma boa oportunidade de negócio. Você vai entrar nela, ela vai ficar cara e vai virar uma empresa caríssima, e aí você tem que virar aquele negócio. Se você não tiver uma convicção, você se mantém e você começa a perder a referência. O normal do Vale Invest é esse, você entrar no nicho do ciclo de coisa e sair quando ela vira no jargão de mercado chama uma ação de crescimento, ou seja, uma ação cujo preço está implícito ali, uma taxa de crescimento muito alta. A gente não faz isso. Então, quando chegou nesse nível aí que os preços exigiam aí uma taxa de crescimento, né? Você virar uma Amazon, disruptar mercado, não sei o que, a gente não tem a expertise para entrar nesse jogo. A gente foi saindo, ganhou muito dinheiro, mas foi saindo e em 2019 zeramos completamente. A Petrobras, do outro lado, foi o contrário. A gente estava incomodado com o preço lá no pré-sal de R$50, quando ela chegou a R$5, aí voltou para o nosso radar e a gente começou a investir novamente em Petrobras, também puxou bastante o fundo. De 2016 para até 2018, eu acho que foi uma das melhores performances do Brasil. Acho que só perto pro de Breda, o Alasca, o de André Gordon também, o GTI, eu acho que mais foi um dos melhores. Mas saiu, no caso do que vocês trazem agora, que o Brito destacou, por exemplo, o Magazine Luiza, a saída foi realmente ali um pouco mais o ponto de virada perdia e a situação acho que era bem diferente, né? A gente saiu em 2019, acho que ela andou ainda uns 2 anos, 3 anos, né? Agora, o interessante, você falando, me vem à mente que, assim, quando você começou a investir na empresa, realmente foi uma posição contrária, né? Porque os principais especialistas, analistas, condenavam a empresa completamente, né? A gente até, acho que eu lembro, você me disse, tem um caso de um camarada que entendia muito de varejo e disse, rapaz, ó, essa empresa aí vai quebrar, isso aí não tem futuro, né? E você vê que a realidade é completamente diferente, né? Nesse nicho, nesse negócio que a gente faz, se você não tiver independência, se não tiver segurança, por isso que é complicado. Você tem que dosar muito, porque você não pode ficar ouvindo a opinião dos outros, senão você justamente você vai querer ir com a manada. Se você tomar uma decisão com base na cabeça do outro, como é que você vai saber o que é que vai acontecer quando o contexto muda, né? Mas também você não pode ser totalmente indiferente às informações. Então, é um equilíbrio. Nessa época, eu me lembro de um investidor que a gente visitou, e ele dizia exatamente isso. Ele era do varejo, e ele dizia: esse setor eu conheço bem, essa empresa não tem futuro, vai quebrar, e fique fora, porque você vai perder dinheiro se você investir nela. E, infelizmente, a gente não... surfou aí. Foi a empresa era muito boa. Desde o IPO, muitas empresas que eu investi, sempre eu comecei o contato no IPO, via que era um negócio muito bom, mas o IPO normalmente a precificação é muito elevada, e a gente acaba entrando nela depois, quando tem uma correção de mercado, aí a gente aproveita aquele conhecimento que a gente adquiriu lá atrás. Por isso que o mercado tem que ter muita paciência, porque você estuda, às vezes gasta muito tempo no negócio que você não vai investir, né? E nem por isso é um tempo perdido, né? Deixa eu te fazer outra pergunta, Luiz. A gente viu que, a gente está conversando, como a gente falou, né? Esse período foi um dos períodos que
a maior taxa de mortalidade de fundo de ações no Brasil, né? A gente comentou muito que o ciclo econômico às vezes penaliza muito o gestor. Mas na sua experiência aí de 20 anos, mais de 20 anos fazendo gestão de ações, quais são outros fatores que acabam dificultando a longevidade dessa indústria aí de gestores de ações no Brasil? Fora essa questão, naturalmente, de ciclos que acontecem, né? É o que a gente falou no início com o Pedro, né? O sistema de distribuição, ele dificulta o que a gente chama de patrimônio ótimo, né? O volume ótimo de tamanho de fundo para você gerir. Ou seja, você não tem um tamanho que é grande o suficiente, que gera receita suficiente para a gente você ter um grupo, né? Remunerar um grupo bom, né? Uma gestora não é só o cara que toma decisão de investimento, não. Pelo contrário, você tem o cara que tem que executar a OT, tem o cara que faz o compliance, tem o cara que faz pesquisa, tem o cara que faz a relação com o investidor, com os investidores. Isso é um time que tem que existir para poder o negócio funcionar. Então você tem que ter um volume adequado para remunerar bem esses profissionais. Tem que ser profissional também qualificado. O gestor é uma empresa de capital intelectual, como uma empresa de tecnologia. Então você tem que ter esse volume. Mas também, se você começa a passar muito do volume, que é uma coisa que acontece quando você tem performance, quando você está inserido lá no sistema, na Faria Lima, naquele sistema, o que acontece? Quando você tem performance grande, uma plataforma ali pega, coloca em evidência, coloca no sistema de distribuição. Quando ela entra para distribuir, ela não quer fazer boleta pequena, quer fazer só boleta grande, e aí não está em preocupação com capacity, né? Que a gente chama capacity. Para fazer aquela estratégia. Quanto volume você consegue colocar naquela estratégia que você conhece, sabe que funciona ao longo do tempo, né? No Brasil, isso não é muita coisa, muito acima de 1 bilhão, não. Acima de 1 bilhão, pelo menos Vale Invest no Brasil é muito difícil. Então, a grande razão da mortalidade no Brasil de gestor, eu acho que é essa. A gestora não consegue trabalhar num capacete adequado. Sempre ou está muito baixo ou está acima do que deveria. Bom, é isso então. Agradecer aí também agora a presença compondo aqui com a gente, Alexandre Brito. Muito obrigado, estrategista da FinaCap, Alexandre Brito. E a gente segue agora com o Luiz Fernando e a gente vai estar em breve também com o Felipe Moura, agora falando de mais uma crise, mais um desafio. Afinal, como a gente falou há pouco, é nessa hora que os verdadeiros e grandes fundos mostram o seu valor, nos momentos de crise e não no de euforia do mercado. Falando de um passado mais recente, aí todo mundo que acompanha a gente agora sabe, você certamente também viveu na vida financeira e no dia a dia sobre o período de pandemia. E uma crise longe de ser financeira, mas que botou à prova muitos fundos e, claro, também os fundos de ações, aí não só no Brasil, mas no mundo também. Repito, uma crise longe de ser financeira, e para isso a gente compõe agora aqui também com o Felipe Moura, que vai trazer para a gente, contar um pouco do que se viu, do que viveu e como é que foram as tensões de mercado e como o Mauristad e toda a estratégia reagiu, como isso repercutiu ao longo desse período. Felipe, tá com você então, como é que foi a experiência? Conta para a gente um pouco do que você observou nesse período, durante todo esse desafio que foi vivido aí durante a pandemia. Beleza, Leandro. Eu vou contar um pouco da minha história, né, na FinaCap, a minha história com o Luiz. Eu tô aí nessa geração mais nova, né, junto com o Alexandre. Eu já conhecia, né, a FinaCap era uma empresa muito conhecida aqui no mercado em Recife. Então, se você queria trabalhar em mercado, certamente FinaCap era a referência aqui em Recife. Eu sou engenheiro de formação também, como Altino, como Luiz, né? Como no mercado financeiro vem muito engenheiro, acho que por essas características, né, de raciocínio lógico, pensamento matemático. Mas eu sabia, desde o início do meu curso, que eu sempre queria trabalhar com o mercado financeiro. Então eu entrei na faculdade, nunca nem me interessei por fazer um estágio na área, já sabia que eu queria trabalhar no mercado. E aí, coincidentemente, eu assisti uma palestra de Luiz na Federal, né, na Universidade Federal aqui de Pernambuco. Que ano isso? E acho que essa palestra foi em 2017 ou foi 2016. E aí eu falei, pô, esse cara é bom, eu tenho que arrumar uma forma de falar com ele e pedir por uma oportunidade. E aí eu mandei uma mensagem para Luiz, a gente bateu um papo
lá na Finacap, né? Eu lembro até hoje da nossa conversa. Altino estava presente também. E aí o Luiz me deu a oportunidade, né, de fazer um estágio de verão. Esse, inclusive, é um programa que a gente está perpetuando. O nosso programa que forma talentos aqui na região. Eu fiz esse estágio de verão, foi uma experiência fantástica, assim, de você realmente viver o dia a dia de uma gestora, rodar pelas principais áreas, aprender como é que funciona o negócio. Foi uma experiência fantástica. E tive a oportunidade de ser efetivado, isso em 2018. Eu já tinha alguma experiência no mercado na pessoa física, né? Tinha a minha carteirinha ali que eu mexia desde 2016, e aí minha jornada profissional começa em 2018, né? Então, já fazendo 6 anos aí, e esse período tá sendo fantástico, né? O Luiz vem me moldando, ele faz esse papel muito bem de moldar a gente na cultura do velho investing, de passar quais são nossos fundamentos, nosso estilo de investimento, né? Então, o meu batismo de fogo, né? Minha primeira crise realmente, de fato, foi durante a pandemia, em 2020. E ali realmente, acho que foi um teste de fogo para todos os gestores, né? Porque, diferente de outras crises, foi uma crise com características muito diferentes. Primeiro, porque foi muito rápido, né? Muita gente fala que foi um flash crash, né? Que caiu muito rápido e voltou muito rápido. Você falou a recuperação em V. E também pela própria característica econômica, né? A economia ficou totalmente fechada. Indústria fechou, comércio, assim, era uma crise com características completamente diferentes. E no mercado, eu tô nessa parte, né, de análise de ações, então boa parte do meu dia a dia é modelar negócio, tudo. E boa parte do que a gente usa como parâmetro é sempre o passado, né? A gente tenta ver o que aconteceu em períodos anteriores para poder modelar como é que vai ser o comportamento daquele cenário. Só que a pandemia tinha essa característica, né, de ser uma coisa completamente ineta. E aí eu queria fazer a primeira pergunta para Luiz. Como é que foi, Luiz, você projetar aquele cenário totalmente inédito na carteira que a gente tinha? Como é que foi avaliar o impacto daquele cenário na perspectiva das empresas que a gente tinha investido? E como é que foi tocar o plano de ações para poder navegar nesse cenário? Isso é interessante, né? Eu conhecia o pai de Felipe. Eu me lembro dele antes da faculdade, inclusive, já falava que... Meu professor, viu? Hugo Moura. Hugo Moura. Um abraço aí pro meu pai. E a gente foi colega, né? E ele já queria, né? Inclusive queria fazer economia. Eu disse, não, faça engenharia. Depois você migra. Isso é igual o que eu estava falando. Hoje a gente tem uma equipe, né? Felipe fica muito nessa parte de pesquisa, de research. Hoje fala na televisão melhor do que muitos analistas aí, já é corrente aí dos programas nacionais de finanças, né? Tem uma desenvoltura impressionante para o tempo que está no mercado. Então, hoje a gente realmente está com uma equipe espetacular. E é interessante essa crise aí, foi justamente a fase agora mais recente da empresa, e que a gente começou a se organizar. Altino entrou com a gente lá em 2018, e a gente começou a se estruturar para trabalhar com o institucional, que aí é outro jogo, né? A gente sempre trabalhou com uma pessoa física, com volume pequeno, né? E a gente viu a oportunidade, principalmente com essa questão das plataformas e tudo, de atender um mercado mais amplo de investidor e conseguir uma escala melhor para montar esse time e essa infraestrutura. Aí a gente... Então, foi muito investimento em controles internos, fez muito... a parte o investidor institucional, ele tipicamente ele demanda muita informação de compliance, de enquadramento regulatório, porque tem uma legislação específica, e aí você tem que ter todo uma infraestrutura e gente para fazer esse trabalho. E muito dessa estrutura que a gente montou de controle, porque muito disso aí é feito para situações que você não espera, que tem baixa probabilidade de ocorrer, né? Plano de contingência, por exemplo. O que é que você faria, né? Se tiver for incapacidade de acessar os sistemas, né? Isso tudo é meio remoto até... Em 2020 e tal. Aconteceu. Tudo que a gente desenhou de plano de contingência, todo o nosso sistema de controle de risco, de enquadramento... A gente desenhou assim, pensando que a chance era muito remota de acontecer, e em 2020 a gente teve que aplicar na prática e foi impressionante. Eu acho que a partir dali
realmente eu acho que o Altino pode falar mais do que ninguém, mas eu acho que ali o investidor institucional começou a realmente confiar e começou. Aí tem um gráfico até que a gente pode mostrar aí do crescimento que a gente teve, né, em recursos sob gestão. Né? Você vê até ali a Finacap sempre foi uma empresa que tinha muito mais volume de investidores individuais em carteiras administradas do que no veículo principal, que é o fundo de investimento. A gente começou a fazer o trabalho em 2018 para justamente tornar o fundo como o principal veículo de investimento, justamente para poder escalar o tamanho, o volume de recursos sob gestão da empresa. Mas você vê que até 2020 a gente não passava de 100 milhões, né? 2018 a gente tinha 20 milhões. E a partir dali, então, de 2020, você vê que tem um crescimento exponencial muito grande, a gente está chegando hoje a quase 400 milhões. E por quê? Porque aí realmente eu acho que foi a grande prova de fogo. A gente testou todos os nossos sistemas. Aí a gente usou muito da nossa experiência ao longo dos anos, né, com crise, como o Felipe falou. Eu falava para o pessoal, essa crise, muita gente fez a analogia com a crise de 2008. Mas a gente, inclusive, escreveu sobre isso. Essa crise foi muito mais parecida com a de 2001, do ataque terrorista, né, das Torres Gêmeas, em que, inclusive, nos setores que foram afetados. Por exemplo, como é que foi a de 2001? Depois do ataque terrorista, ficou todo mundo com pânico de violência física. Não era nem com o sistema. Não era econômica, né? Era de insegurança, de fragilidade. Exatamente. As empresas de aviação, foi quase muitas não sobreviveram, porque ninguém viajava mais, ninguém tem esse sistema que a gente tem hoje de check-in, né, de revista e tudinho, muito naquela época por conta do pânico que tinha de você viajar de avião e ter um ataque terrorista, né? Eu me lembro, na época, andando na Avenida Paulista, na frente do Citibank do Safra, era barricada para você entrar no Citibank, era uma dificuldade enorme. Logo, eu fui para São Paulo logo na sequência, assim, um pouco depois do ataque, né? Então, quando a pandemia foi parecida nesse sentido, né? Que você teve foi justamente esses negócios, né, de viagem, setor de aviação, shopping. Isso foi o que a gente procurou se proteger. A gente focou muito em setor elétrico, que tem uma resiliência maior. Logo no início a gente via que o negócio estava piorando rápido, a gente fez um pouco mais de caixa, né? E fomos alocando, né? Como eu falei, quando dessas crises agudas a gente performa bem, porque a gente procura manter a calma, os investidores são muito aliados e a gente procura ir comprando, né, os ativos que a gente já conhece, que a gente já acompanha de forma muito tranquila, né? E aí sobrevivemos bem e principalmente tivemos um teste da equipe, né? Todo mundo conseguiu fazer o trabalho online, né? Os sistemas que a gente montou, hoje a gente usa corriqueiramente, a gente faz reunião toda semana usando sistemas de online, né? De reunião, gravação de reunião, de ata, todos os parâmetros de risco, de liquidez, de enquadramento diariamente funcionaram bem e hoje estão muito evoluídos. A gente hoje tem um book de controle de interno extremamente sofisticado que fez com que a gente começou a fazer rating desde 2018. A gente tem um rating de qualidade de gestão com a SRI Rating. E a gente vem evoluindo esse rating, todo ano a gente faz uma revisão, todo ano a gente tem um upgrade, né? Porque justamente esses controles aí funcionaram bem e foram validados aí nessa crise, né? Perfeito. Eu acho que eu tenho mais um aqui pra gente fechar. Eu acho que todo mundo, quando fala de Finacap Maior Estado principalmente, sabe que a gente é totalmente aderente e fiéis à nossa filosofia, né? De comprar valor, comprar boas empresas com histórico, que gerem lucro, deem resultado. E aí eu queria perguntar para você, Luiz, os desafios aí nos próximos 20 anos para se mantermos sempre aderentes à filosofia. A gente sabe que você já falou isso várias vezes para mim, que às vezes o mercado premia mais aquele gestor que é aderente de uma estratégia
mais de crescimento, às vezes premia gestores que são mais aderentes à estratégia de valor, mas quais são os desafios de sempre se manter aderente à filosofia, se manter aderente ao seu estilo, né? Acho que isso é o que contribui para a nossa longevidade e como é que o que você acha que são os pilares para os próximos 20 anos para a gente continuar aderente, para formar as próximas gerações e continuar com a longevidade do fundo. É isso aí, a gente tem que pensar empresarialmente a gestora para que ela seja resiliente, né? Verdade. Tem um termo, aquele autor de Caminho Aleatório, que agora eu não estou me... Passeio aleatório em Wall Street, né? Nassim Taleb. Sim. Nassim Taleb, sim. Nassim Taleb fala de um conceito de resiliência, né? De Antifrágil. antifrágil. Antifragilidade. Antifragilidade. Esse é o grande Verdade. característica que a gente tem que desenvolver no nosso negócio. Ele fala, inclusive, isso, a questão do tamanho, da complexidade, muitas vezes... E 20 anos de fundo, eu acho que já trouxeram muita antifragilidade para o gestor, que vai repassando para a equipe. É isso aí. E agora olhar para frente com tanta experiência talvez facilite muito. Eu acho que é isso que o Felipe está trazendo nessa questão também, né? É isso. Como olhar para frente agora diante de tudo isso, né? Que bacana. Como é que a gente vai desenvolver essa antifragilidade? Justamente, a gente tem que ser... A gente não pode ser dependente de volume de captação. A gente sempre tem que ter uma estrutura que seja muita margem de segurança no sentido empresarial, ou seja, no sentido de investimento, a gente já faz isso há muitos anos, vai continuar fazendo, mas para a gente ter uma empresa que sobreviva às crises, a gente tem que ter uma empresa também que enxuta e que não dependa desse fluxo de captação. A gente tem que ser disciplinado na questão de capacity, né? Que isso é um problema, como eu falei, que é da indústria e é global, não é só nosso. A gente tem que ter formas de saber como a gente vai crescer e como a gente vai administrar esse crescimento e administrar principalmente as reversões desses ciclos. Como eu falei, o Warren Buffett, eu vi 2 vezes o Warren Buffett ser classificado como ultrapassado, em 1999 e vi agora... O S&P também ficou 10 anos. Na outra vez o pessoal usava 5 anos para comparar ele com o S&P, ele estava perdendo. Agora são 10 anos que a Berkshire estava perdendo para o S&P, porque o S&P hoje está um peso muito grande das FANG, né? Facebook, sim. Amazon, Google, ele não tinha. Agora ele tem muito Apple, né? Na Berkshire, mas ele perdeu um pouco dessa performance relativa porque não tá, porque hoje a Berkshire é uma empresa muito diversificada, mas tem pouca exposição em tecnologia. E então vai ter momentos que a gente vai estar defasado mesmo, e a gente vai ter performance abaixo do índice, e a gente vai ter que navegar. Comunicação com o investidor é fundamental para o investidor ter essa consciência e ter essa segurança que a gente, para o bem ou para o mal, a gente vai estar aderente àquela filosofia de valor, né? Os bons alocadores vão saber que essa performance relativa negativa temporariamente faz parte do jogo. O bom alocador, ele vai querer ter justamente no seu portfólio, vários gestores com características diferentes, porque isso vai reduzir a volatilidade, né, da carteira dele e vai gerar prêmio alfa ao longo dos anos, né? Acho que o grande desafio é esse, e formar gente, né? E trazer gente nova. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito nova, muito boa e com um futuro espetacular. Então, eu estou otimista e eu acho que a gente vai ter os próximos 20 anos. Eu, Altino, já vou estar aposentado, mas... Essa sucessão que é muito importante, né? Que já vai sendo criada nessa sucessão. É fantástico, coisa boa, né? Felipe Moura, analista de ações da Finacap, muito obrigado. Altino, Pedro Bezerra, Alexandre Brito e, claro, nosso amigo Luiz Fernando aí com toda essa trajetória de fundador, gestor do Finacap, Mauristad FIA. E agradecer a você que acompanhou a gente até aqui também, compreendendo bem um pouco da história, das crises, de todos os desafios vividos e já o olhar para frente que se tem a título de gestão para os próximos bons anos, que certamente quem tiver paciência, consistência e acreditar nessa gestão
tão rica em fundamentos, em value investing e pensamento de longo prazo, eu acho que vai brindar aí também muitas conquistas. Eu sou Leandro Trajano, agradeço a presença de vocês aqui com a gente e até a próxima.